boa noite, teleinternautas, vocês que estão sempre acompanhando a nossa programação da emissora UpTV, a primeira TV web da região do Grande ABC, hoje atendindo aí mais de 60 mil acessos ao dia, mais de 20 programas semanais, um sucesso aqui na UpTV, né? E agora estamos começando mais um programa, mais uma edição do programa Cindy Solution, e hoje está recheado de novidades, de gente bacana, de muita informação. Nossa primeira entrevista de hoje, nós conseguimos, gente, depois de muito tempo, de muito empenho, nós conseguimos trazê-la. É isso mesmo. É a Sônia, ela é a diretora da revista Direcional, está aqui conosco, e quem entrevista ela é o Luiz Schmidt. Muito boa noite, Luiz. Boa noite, Sônia. Muito boa noite, é sempre um prazer falar para você, teleinternauta do programa Cindy Solution. Hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial, que além de muito parceira do nosso programa, também é uma empresária de bastante sucesso e também é uma figura essencial no mercado de condomínios, que é a Sônia, da revista Direcional. Só que hoje a gente vai abordar aqui sobre veículos de comunicação e comunicação dentro de condomínios. Primeiramente, muito boa noite, Sônia. Boa noite, Luiz. É sempre um prazer falar contigo. Hoje, ainda mais que estamos no nosso programa Cindy Solution. Vamos falar um pouco sobre comunicação no condomínio e veículos de comunicação? Sim. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, a insistência. Muito obrigada. Me senti muito honrada de estar nesse programa, que eu sei que é um sucesso. Sim, vamos conversar. Vamos pois lá. Não. Falando para o síndico, que é o nosso público especial. Sim. Ele é muito carente de informação. E quando a gente fala sobre informação, mesmo numa era digital, onde a gente tem acesso à informação por diversos meios, ainda assim a mídia impressa ela detém um grande espaço. Qual é o motivo que a gente tem pelo fato de dar tanta importância às mídias impressas, mesmo no ambiente digital? Ok. Deixa eu só falar um pouquinho, então, do histórico da Direcional, porque nós começamos em 98. E nós começamos numa época que não tinha tanta questão da internet, não estava aquele boom. Em 2007, todo mundo só falava de internet. E eu participei de um programa, de um treinamento, de um evento promovido pelas editoras, que era qual seria o futuro das editoras, das mídias impressas mediante a internet. Então, nós descobrimos naquele evento que mídia impressa nunca, jamais vai terminar. Porque nós estamos folheando papel desde do Gutenberg. Nós estamos folheando papel desde 1400. Desde que ele foi, por si, criado e inventado. Por si criado até antes de 1400, mas, no caso, a questão da produção dos livros. E nós estamos realmente folheando revistas e livros, mídia impressa, há muitos anos. E o ser humano gosta muito deste contato com o papel. O papel é prazeroso porque ele lê, ele retorna, ele grifa, ele faz suas observações, ele para, ele viaja naquela história, ele se identifica. Então, o papel, a revista, ela passa uma credibilidade maior do que a internet, porque é uma informação mais profunda. Enquanto na internet, a informação às vezes é efêmera. Mas, claro, tudo tem a sua importância. E nós sobrevivemos mediante a era digital por conta de trazer sempre informações que foram de encontro com a necessidade dos síndicos. E olha que coisa interessante. Nós estamos aqui no meio digital. A união destas duas mídias é o que faz a informação ter muito mais qualidade, não é isso? Sim. A questão dos vídeos, que é esse programa, isso foi um outro boom que aconteceu na internet. Isso é uma ferramenta fundamental de comunicação das empresas com os seus clientes, leitores. Então, realmente, as coisas se complementam, Luiz. Sim. E aí, também, a revista ela sobreviveu a tudo isso, porque as matérias, no caso, a conexão que nós temos com o nosso leitor de trazer sempre informação que vem de encontro com a necessidade. Eu já fiz vários eventos com síndicos e síndicas, e eu sempre falei, eu sei que ser síndico não é fácil. Então, o nosso papel, falando em papel, o nosso papel é realmente ajudá-los a
ter um dia a dia mais fácil. O programa Sind Solution, ele nasceu justamente dessa necessidade mesmo, né? De buscar essa informação, de vendo a dificuldade que o síndico tem hoje de trazer as soluções no seu dia a dia. E eu acho que a Sônia está fazendo um trabalho brilhante, assim como o nosso no programa Sind Solution, que fizemos questão de trazê-la justamente por isso, por nós termos a mesma filosofia, que é buscar a qualidade de conteúdo. E isso ela faz muito bem. Meus parabéns, viu, Sônia? Obrigada. Trabalhar em equipe é fácil, né? Quando a gente tem uma boa equipe, a gente consegue, né? Então, a nossa jornalista, a Rosali Figueiredo, ela está sempre, praticamente diariamente, em condomínios, conversando com síndicos, síndicas, zeladores, porteiros, para saber o que eles precisam ler, esclarecer, porque o mundo está mudando demais, Luiz. Sim. Código Civil, a questão da inadimplência, a nova cobrança, e tem tantos assuntos interessantes que aí a gente vai no mercado e sempre abordamos na revista, na mídia impressa, e que também está tudo na nossa internet. Falando em acesso, nós fazemos a revista impressa 20 mil exemplares mês, uma tiragem auditada, distribuída em São Paulo e Grande São Paulo. Nós temos que entender que o síndico é uma figura que, na maioria das vezes, está síndico. Ele não é síndico, ele está síndico. É aquela posição que, às vezes, na eleição, ele fica meio perdido ali, às vezes ele é ingênuo, ele não entendeu e elegem ele como síndico. E aí, no dia a dia, que ele vai ver a sua grande, enorme responsabilidade. Então, quando ele está na posição de síndico do prédio e precisa resolver os problemas daquela comunidade, ele prefere uma revista impressa, que é mais fácil para ele consultar assuntos e fornecedores de produtos e serviços, ele precisa resolver problemas. Então, a revista se torna um meio mais prático e objetivo para ele fazer isso. Então, eu também creio que a revista Direcional Condomínios, ela sobreviveu a todo esse boom da internet por conta de que uma característica desse leitor, que pode estar no WhatsApp o dia inteiro, no Face, em todos os Skypes, em todas as mídias digitais, mas naquela posição que ele precisa resolver problemas da comunidade, ele prefere uma mídia impressa. Então daí a gente vê a importância de se ter a mídia impressa também. É claro que a mídia digital, assim como a gente está fazendo aqui, ela também está ocupando cada vez mais um espaço importante no teu aprendizado, principalmente no aprendizado do síndico, em como que esse síndico pode compartilhar essa informação com os condôminos. Isso, ele pode pegar esse vídeo e compartilhar no WhatsApp, ele pode pegar esse vídeo e compartilhar na própria página do Sind Solution, se ele quiser. Agora, quando ele precisa tomar uma decisão, muitas vezes ele vai pedir para que o seu zelador consulte ali um fornecedor, e esse fornecedor tem lá na revista. Tem uma matéria um pouco mais aprofundada que ele pode estudar, ler com calma. Então eu acho que a união dessas duas mídias faz com que ele tenha uma informação muito mais interessante. Liliana, você tem alguma pergunta aí para a nossa convidada? Sim, eu queria, as pessoas que ainda não conhecem a revista Direcional, eu queria que ela colocasse assim, qual a região que você atende hoje e também como que faz para o síndico, de repente ele tem interesse, né? Como que ele faz para poder entrar em contato com você? Como que é feito esse procedimento para que o condomínio comece a receber essas informações no dia a dia? Ok. Nós temos uma distribuição gratuita. O que nós precisamos, se algum síndico falar, eu não conheço a revista, quero receber, por favor, entre no nosso site, direcionalcondomínios.com.br. Tem lá um ícone Fale Conosco. Ele pode preencher um formulário com o seu endereço completo e nós vamos colocar na nossa rota de distribuição. Então, é muito simples, porque nós não vendemos assinatura. O que nós trabalhamos, a revista é sustentada pelos anunciantes. Essa era uma pergunta justamente que eu já conheço a revista, já sei como funciona, mas exatamente a pergunta que ele vai fazer. Mas eu não vou fazer uma assinatura, o meu condomínio não tem como eu colocar custo nenhum. Eu não vou fazer uma assinatura de revista. Não, síndico, não é assim, vocês serão muito bem-vindos no nosso mailing de distribuição. E nós entendemos que nós temos dois clientes. O cliente que paga os anúncios, são os anunciantes,
e os leitores. Então, um não vive sem o outro. Então, os dois têm a mesma importância para a nossa empresa. E a partir então, de pode hoje, nos mandar. a revista direcional já passa a ser entregue aqui na UpTV para todos os síndicos que vierem à emissora UpTV participar do nosso programa, as empresas. Vocês vão poder compartilhar, né? Enquanto estão aí aguardando para a entrevista, vocês vão poder estar verificando aqui, lendo as informações, as matérias que são feitas aí por toda a equipe da Sônia Revista Direcional. Vai ser bem legal. E, além disso, a Direcional também faz uma série de outras ações. Sim. Eu sei que você esteve presente na ExpoSec, que é uma feira de segurança. Sim. Tem outras ações também que você particularmente promove. Já organizamos muitos eventos. Tem um que é o nosso... eu falo que é o nosso evento de coração. Por quê? Porque é o do Dia Internacional das Mulheres. Sim, Luiz, sim, me desculpe. Aí, nesse daí eu faço parte. Nesse daí eu apoio, já 100%. É convidada. Mas nós fazemos um evento todo fevereiro, que nós convidamos em torno de 60 síndicas. Nós fazemos esse evento num restaurante muito lindo de São Paulo, na Praça São Lourenço, com palestras. E as síndicas, o que elas mais gostam, além de todo o glamour que tem do evento, é a troca de experiências no café. Nossa, que delícia. Uma delícia. Opa, Tem coisa síndica boa. que É só não mulher vai- que entra, só. É só mulher. Pode ter patrocinador homem, sim. Tem Epa! palestrante homem também que eu vi Tem lá. palestrante homem, isso Sim. não tem problema, não temos Convidada só nenhum mulher. preconceito. Mas o evento é focado no Dia Internacional das Mulheres, Síndicas, que é em tá? março, então a edição de março, a capa da revista Muito é bom. justamente o enfoque do trabalho das mulheres nos condomínios, porque é fato, a mulher tem um olhar diferenciado. Tem mesmo. Não estou dizendo que é um olhar melhor ou pior, não Sim, estou não. dizendo essa questão, mas ela tem um olhar diferenciado. Bom, nós já estamos terminando a nossa entrevista, Que Sônia, pena. mas assim, eu queria fazer um comentário com você. Hoje, até por sua indicação, nós estamos recebendo no próximo bloco um profissional de altíssimo nível, assim como a gente vê nas suas revistas a importância dos profissionais que você traz também para as matérias, né? Queria que você falasse um pouquinho de como você faz a seleção dos profissionais que você escolhe para a matéria e falar um pouquinho do Nelson que está chegando aí no próximo bloco. Ai, que maravilha. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar dos nossos colaboradores, dos nossos colunistas, porque, como eu digo, nós temos 2 clientes e a gente sabe que os colunistas, os colaboradores, eles se conectam com você, que é leitor, síndico, síndica. Então, esses profissionais, como nós estamos em muitos eventos, a gente consegue captá-los, porque eles participam, e também muitos nos ligam, nos mandam e-mail, falando da sua expertise. E aí, a nossa jornalista, a Rosali, ela faz uma entrevista por telefone, ou às vezes vai em eventos que essa pessoa está fazendo palestra, e ali a gente começa o relacionamento. A pessoa precisa ter uma especialização e sempre voltado com o foco de ajudar o síndico, a síndica no seu dia a dia. Legal. E o professor, na verdade, é o Dr. Nelson, né? Dr. Dr. Nelson, psicólogo. Ele vai trazer uma problemática realmente que tira muito o síndico do sono, que é a questão das drogas. Já o Isamitiba, ele falava que condomínio é o paraíso das drogas, porque no condomínio não entra polícia, no condomínio os funcionários eles veem o consumo, começa a sumir coisas do prédio, os funcionários sabem, mas os funcionários se calam, então não entra polícia. Tem um monte de cantinho escuro. Os funcionários não falam. Está tudo propício, então, né? Está propício. Agradecemos a sua indicação e queria que você fizesse as suas considerações finais também, agradecendo a você, Luiz. Vai estar bem. Nossa, nós temos muito aí vários interessante. síndicos também que vão fazer muitas perguntas para ele, porque realmente é um tema polêmico sobre drogas, né? Então acho que vai ser um quadro aí que você não vai poder perder. Suas considerações finais, nosso agradecimento muito especial, Sônia. Muito O mesmo. carinho que todos nós temos por você é imenso e ficamos muito honrados com a sua presença hoje aqui. Bom, muito obrigada pela oportunidade. O que eu me sinto honrada é assim, que nós entendemos, a equipe da Direcional Condomínios, nós entendemos o nosso papel de fazer essa ponte entre
clientes, anunciantes, fornecedores de produtos e serviços com o síndico, mas a gente vai também além, o ajudando nessa problemática toda. É porque condomínio, muita gente mora em condomínio, mas não teve a prática de morar em condomínio. Morava em casa e foi morar em condomínio porque casou e acha que no apartamento pode fazer tudo como se estivesse morando na sua residência, na sua casa. Então, é uma sociedade ainda jovem aqui em São Paulo, nós estamos na 7ª megalópole do mundo, mas essa questão de morar em condomínio é algo novo para o paulistano. Então, a gente tem esse papel, estamos à disposição para qualquer sugestão, se o síndico ou a síndica estiver nos assistindo agora e tiver um case fantástico, olha, aconteceu isso no meu condomínio, por favor, entre em contato que nós vamos entrevistá-los, porque será uma honra também publicar sua história. Muito obrigada. Luiz, suas considerações também, encerrando nesse quadro, que já ele volta para outra entrevista. Daqui a pouco eu volto, tem dica, tem agenda. A gente não para aqui, né, Luiz? Bom, considerações finais para essa entrevista. Primeiro, é um prazer e uma honra poder falar com a Sônia, que é sempre uma parceira que ajuda bastante. Além dela ter um produto muito interessante, que é a revista, que é um produto de qualidade. Você que é síndico, que está assistindo a gente, não conhece, direcionalcondomínios.com.br, entra lá e pede, porque você não vai se arrepender. Muito interessante mesmo. Mas eu sou síndico, eu recebo, mas eu tive uma história que aconteceu aqui que é fantástica. Pede para a Rosali fazer uma entrevista com você, que é bem importante para a revista também ser abastecida de informação. E considerações finais também. Gostou? Tá vendo esse vídeo aqui no YouTube? Clica em gostei. Compartilha com quem você gosta ou com quem precisa, mas necessariamente você não precisa gostar de todo mundo também. Compartilha com quem precisa da informação. Pode ser que tenha lá aquele conselheiro que você precisa que ele escute esse assunto, que ele veja isso, que ele saiba. Você é zelador, tá vendo o vídeo e o síndico não sabe muito bem como é que funciona a questão da revista? Compartilha com ele. Ele vai entender a importância de receber essa revista. Liliana, mais uma vez, muito obrigado e olha, próximo quadro tá recheado, hein? E você, síndico que está nos assistindo, sabe que o sucesso aqui desse programa é por sua causa. Então você entre em contato com a gente, participe @UpTV, é um canal aberto aí para você mandar sugestões de pauta, fazer contato com a nossa equipe Sino Solution, fazer contato com os nossos convidados também, né? E fica aí a nossa sugestão para você entrar em contato conosco e fique aí, aguarde, porque já a gente volta com mais um quadro imperdível com o psicólogo Nelson, que está aí aguardando já para entrar. Já, já.
E voltamos então com o nosso programa Sim Solution, agora um quadro muito especial, um tema que você vai ficar muito interessado aí, você síndico, né? E fique atento, porque hoje nós vamos discutir um tema muito importante que é sobre a parte de dependência química, a presença dos síndicos aqui convidados, vão estar fazendo perguntas, a Ângela Pisani, a Wayne Rodrigues de Santo André, Elizabeth Marins, que ela é do ABC de Adema, e a Marion Saraiva, 4 síndicos profissionais que estão aqui hoje para debater esse tema, falando sobre dependência química em condomínios. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Nelson Luiz Raspes, ele que é psicólogo clínico, especialista em dependência química, e quem comanda essa entrevista é Mauro Andrieta. Boa noite, Mauro. Bom, hoje estamos aqui com um assunto importantíssimo, né, que é drogas em condomínios. É um assunto muito delicado para os nossos amigos síndicos que se deparam com essa situação, uma situação no mínimo delicada. Nelson, boa noite, tudo bem? Boa noite, Mauro. É um prazer estar aqui. Eu estou com vocês, uma honra estar participando do programa. Então, Nelson, que situação, né? Veja só, eu fico imaginando, eu sou síndico de um prédio e me deparo com essa situação, que é mais comum do que a gente imagina, né? O consumo de drogas dentro do condomínio. Você já trabalha já há tantos anos com isso, escreve inclusive na Direcional. Escrevo, Direcional. A respeito desse assunto, sim, de tão relevante que é, né? Você tem uma coluna já fixa ali na Direcional, sim, falando desse assunto. E aí o síndico chega e se depara com essa situação. Como é que nós ficamos? Eu acho que num primeiro momento a gente procura definir o que é uma dependência química, né? Porque como eu já estou nessa área há muitos anos, muita gente acredita que dependência química é uma doença que um simples tratamento pode se curar com remédio, coisas desse tipo, mas não é. É uma doença que ela não tem cura. Ela não tem cura e é uma doença que, se a pessoa não fizer um tratamento efetivo, com internação, medicação, tratamento ambulatorial, frequentar salas, ela vai ter N recaídas, N situações em que ela vai ter que ficar internada, casos que eu conheço de pessoas que já ficaram internadas 10, 15 vezes. E é uma porcentagem mínima. Tem muita residência, né? Muita residência, é verdade. E chegamos naquela situação que a pessoa, porque assim, adolescente hoje está em contato com as drogas o tempo todo, infelizmente, drogas das mais variadas, as químicas agora são as piores, de baixa qualidade, enfim, sem nenhum critério, e começam a entrar nesse mundo, que é um mundo, primeiramente, eu sempre critiquei muito as campanhas antidrogas, porque elas colocam que aquela coisa vai matá-lo, que aquilo é ruim, que aquilo é péssimo. Aí o garoto está lá, começando a adolescência dele, e ele experimenta e vê que não é tão ruim, que não morreu, e que não é tão péssimo assim, num primeiro momento. Exato. Né? Nesse momento, o que fazer? Qual a sua sugestão? No caso de um síndico, como é que ele deve se comportar quando ele descobre que existe ali um consumo? Primeiro vai com a maconha e assim vai. O que ele deve fazer? Ele vai falar com os pais, chama uma reunião? Qual que é a melhor postura que você acha que um síndico deve tomar no caso do nosso teleinternauta? Eu oriento o seguinte, né, que num primeiro momento a gente tem que pensar que o síndico ele está lá também para entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é ele ser uma pessoa assertiva para saber chegar naquele adolescente e tentar entender o que está acontecendo. Porque ele não pode recriminar no primeiro momento, porque se ele recrimina, ele já está indo contra uma situação que ele está julgando e ele está discriminando. Né? Então, o que eu oriento é que se aproxime e tente conversar com eles o que eles estão consumindo, o que é aquilo, e conversar com eles, se eventualmente eles forem continuar usando, mas que não façam isso lá dentro, no primeiro momento. E falando sobre esse assunto, nós temos agora a participação dos nossos síndicos convidados essa noite. Começamos falando com a Ângela, que vem representando, né, todos os síndicos que estão nos assistindo. Aí, Ângela, é com você. Nelson, eu tive uma situação no condomínio de começar a assumir coisas da área comum, extintores, alguns objetos dos carros.
E depois, era um prédio que estava começando, não tinha ainda toda a parte de circuito. E depois, quando teve, a gente descobrimos que era um filho de um morador. E aí eu fui conversar com esse morador, e nem o pai nem a mãe falavam que eu estava louca. Eles não aceitavam. Eu não segui sua recomendação, não tinha esse conhecimento. Eu não conversei com o filho, porque o filho tinha 15 anos, estava naquela fase de descobrir. Eu fui com os pais. E até hoje, né, depois a gente mostramos, com as câmeras, tudo. Mas tem essa coisa que não é meu filho. Como tratar esse assunto quando o pai e a mãe, eles não querem enxergar? E você tem que mostrar a ele porque ele está subtraindo objetos que não pertencem só a eles, e sim a um bem comum, ao condomínio. É uma boa pergunta, porque várias pessoas já me vêm com essa questão e eu já atendi casos muito semelhantes ao que você está falando. No primeiro momento, Ângela, a gente entende isso como negação. Aquele ditado que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E isso vale para drogas também, né, Nelson? Para drogas é a mesma coisa. A negação também acontece essa fase dos pais. Droga, ou furto, ou criptomania, ou enfim, qualquer distúrbio de comportamento. Porque tem muita gente, Mauro, que ainda parte do princípio de que isso não vai acontecer comigo. Entendeu? Mas, nesse caso, quando os pais negam uma situação como essa, é difícil para o síndico, né? Porque, na verdade, o síndico, na minha opinião, ele tem que também ter orientação do que é uma dependência e de como abordar isso. Porque conversar com os pais que negam que isso está acontecendo dentro da sua casa é uma situação muito difícil. É lógico que, se eventualmente esse adolescente ele está cometendo delitos e está sendo comprovado esses delitos, aí cabe o síndico também estar respaldado, né, de conteúdos também psicológicos, do que significa o que está acontecendo. E jurídico também, né? Jurídico tendo também. provas, você tem... Exatamente. Tem E eventualmente aplicar alguma multa, alguma coisa. E se for o caso, até em alguns casos, eu já tive situações de síndicos, do caso, pedirem uma avaliação psicológica através desses meios legais, que é para comprovar realmente a veracidade e que o filho está roubando por conta de uso do químico, que hoje em dia, infelizmente, é muito comum. Eu já tive uma situação, só para ilustrar um pouco, eu já tive um paciente de 15 anos que veio até mim, ele foi internado judicialmente, porque ele foi pego em flagrante, roubando uma moto no condomínio, e saiu para poder comprar droga, e a polícia pegou ele, e ele fugiu, chegou até o condomínio, mas a polícia chegou a tempo, e a família teve que interná-lo judicialmente. Você pode perceber que indiretamente a droga estava envolvida, né? Então o furto ele serve muitas vezes para isso, né? Para consumo de droga, para poder saciar aquela dependência química, ele acaba furtando coisas do prédio. E para o síndico é complicado porque você descobriu, você tem que olhar o todo, você não pode olhar aquela família. Sim, né? sim, porque ele estava subtraindo do prédio e poderia voltar a subtrair. Exatamente. Então, você tem que se dar uma de mediador ali. Sim. Você tem que conversar com a família, mas ao mesmo tempo você está uma pulga atrás da orelha que ele estava subtraindo. Sim. Né? Muito e boa continua um bom participação tempo. sua, viu, Ângela? Muito obrigada. E a mediação é um assunto que nós vamos falar agora no último bloco do nosso programa. É isso mesmo. Vamos então partir para o Aine Rodrigues, ele aqui de Santo André. Muito obrigada, Aine, por você estar vindo hoje, participando do nosso programa. Qual a sua pergunta e qual a sua dúvida, né? Você representando os síndicos aqui do ABC. Boa noite, Nelson. Boa noite, Aine. A pergunta que eu faço é a seguinte: como o usuário, geralmente ele não fica exposto, ele escolhe locais onde ele está fora de visibilidade e fora das câmeras também, visibilidade da pessoa, né, e visibilidade das câmeras. Então o que acontece? O pessoal utiliza muito as escadas de saída de emergência. Então isso também é uma preocupação, porque numa emergência você se defrontar com essa situação. E como a gente descobre que a pessoa está usando essa área, né? A gente encontra restos, né, das drogas que são utilizadas, ou químicas, ou álcool, ou a própria maconha, ou outro entorpecente que seja. Além dessa parte da área de emergência, o pessoal também tem acesso à casa de máquinas. Pela essa área, você consegue acessar toda a área do prédio, né?
Então tem áreas que você não pode fechar. Aí como lidar com isso? Já que você fala com os pais, talvez você tenha uma represália deles não acreditarem em você. E você tem uma situação que pode se tornar uma situação de emergência, visto que estão usando também isqueiros, outras situações que pode ocorrer uma ocorrência dentro do próprio prédio, que pode causar sérios transtornos. Como eu poderia agir nessa situação, já até acompanhando a pergunta, né, da Ângela, dos pais não acreditarem nessa situação? Muito bem. Eu acho que é interessante o seguinte, cada droga ela tem um efeito. Eventualmente, os comportamentos, quando o usuário ele está sob efeito de um químico, ele é visível que ele está com alteração de humor, de comportamento, etc. E muitas vezes eles deixam os rastros ali, né, no chão, seja uma garrafa, seja uma bituca de cigarro, seja mesmo de maconha, um isqueiro. Eu acho interessante, se na medida do possível, que as partes mais escuras deixassem visíveis, com iluminação e câmeras para poder realmente se constatar que está sendo ali, que os usuários estão ali, né? Mas o que normalmente acontece é que os próprios adolescentes, ou mesmo quem não é adolescente, que muitas vezes são os próprios pais de adolescentes, né, que estão sob um efeito de álcool, de uma maconha, que você percebe pela forma de falar, pela forma de olhar, pela forma de conversar. Então eles mesmos acabam se entregando. Se isso for uma constante, aí lógico vai ter que tomar medidas cabíveis, tanto no meio legal e também, como eu falei, iluminar aquele setor onde está escuro. Se for ali nas saídas de emergência, se puder colocar uma câmera também eventualmente, porque hoje em dia eles vão arrumar sempre um cantinho onde eles possam fazer uso daquilo que eles querem. Da mesma forma que um alcoólatra esconde uma garrafa embaixo do tanque, embaixo da geladeira, atrás da geladeira, do fogão, você etc. tem que acompanhar os indícios todos do consumo, né? Exatamente. E, infelizmente, tentar fazer um flagrante, alguma coisa que realmente seja relevante, pegar uma pessoa alterada e, naquele momento, tentar não expor ao resto do condomínio. Exatamente. Mas expor chamar a pessoa para si. Para a pessoa que está acontecendo aquilo, ou para o pai ou para a mãe. Eu acho que é o melhor caminho por enquanto. E sempre também ficar de olho se é sempre a mesma pessoa. Certo. Se é sempre a mesma pessoa, porque geralmente quem é usuário, ele vai estar sempre usando. Porque ele sente a necessidade, ele vai usar. E vamos falar então com a Elizabeth Marins, ela que veio da cidade de Diadema, especialmente para o nosso programa Synth Solution. Muito obrigada, viu, Elizabeth, pela sua participação hoje. Boa noite. Isso foi em 1997, um prédio gigante, com 300 e tantas famílias, que, se computarmos, vai dar aí 1.200, né? E nessa ocasião não existiam ainda nos prédios as famosas câmeras, não existia todo esse aparato que há hoje. Mas o problema era o mesmo de hoje, talvez diferente a forma de ação. E a forma como eu consegui, sem ter nenhum conhecimento, cursos, nada disso. Eu comecei chamando missas. Quem conhece a igreja São João Batista, São Judas, conversando com alguns moradores, resolvemos fazer missas para chamar a molecada. Vamos chamar de molecada, que eram jovens que estavam assim entre 11 e 17 anos. Não deu certo. Então chamamos o pessoal do Naranon para fazer palestras. Também não. Daí, como, vamos dizer, a molecada começa a nos chamar de tia, vamos fazer reuniões entre a tia e a criançada. Chamava para o domingo de manhã: ai, tia, essa é a hora de dormir, isso não é hora de ir ao encontro. Daí o que eu fiz? Contratei uma turma da mesma idade dos moleques para vigiá-los. Então, foi aí que não pode, mas eu, minha cabeça, gradeei a saída para todas as caixas d'água, ninguém sobe mais para fumar nas caixas d'água. Escadaria tem ronda, a cada 2, 3 horas tem ronda em horários diferenciados. Luzes em todos os cantos que eram escuros. E com isso nós conseguimos
escondia alguma coisa, os meninos recolhiam, a dona Beth estava ali e tal, e assim nós fomos combatendo. Hoje eu moro num paraíso. Eu era síndica do prédio que eu moro. Maravilha. Muito bom. Muito Parabéns bom mesmo. aí, viu? Parabéns. E tenho o respeito de todos eles até hoje. Que maravilha. Onde eu desço, saio, entro, é tia para lá, querida para lá, beijinho para cá. Até hoje. Que história bacana. Me permita só fazer um complemento. Muito bom o seu trabalho, por sinal. A gente orienta nessas horas também, na medida do possível, fazer atividades físicas e recreativas. Chamar monitores de atividade de educação física, de fazer um lazer com os adolescentes, que é uma forma... Em condomínios também, grandes também, organizar campeonatos. Exatamente. Proporcionar uma certa competição, principalmente em jogos jogos. de bola. Né? Criei uma quadra, uma mini quadra que não existia, né? E aí tive torneios. Passamos a fazer festa junina, festa da criança, festa da bruxa, era festa da festa. Até porque a ociosidade é um caminho bem curto para o cara ir para um lado não muito bom das drogas. Infelizmente tem muito isso também, ainda mais sobre a influência de outros amigos, Sim. entre aspas, que a gente pode dizer, né? Porque na verdade não é amigo. Amigo é aquele que está do teu lado nas piores. Aliás, né? Nelson, eu escutei uma coisa e eu achei muito pertinente, que o difícil, muito mais difícil do que largar a droga, é largar os amigos da droga. Né? O relacionamento que a pessoa faz, o adolescente, o jovem, ou até em idade avançada, o relacionamento que ele tem em função da droga é mais difícil, às vezes, de largar, de se afastar, do que a própria droga. A participação da Marion Saraiva, também fazendo a sua contribuição para o programa de hoje. Qual a sua pergunta para o nosso convidado de hoje? Boa noite. Boa noite. Fala bem pertinho, por favor, do microfone. Olha, eu vou entrar num meio, assim, vamos dizer, já no fim da situação. Porque eu peguei como síndica num prédio, eu peguei um casalzinho, morava num apartamento que eles quase destruíram o apartamento. E o problema maior é que eles convidavam os amigos para ir nesse apartamento. Então, nós tivemos problemas seríssimos com isso. Então, já não era uma fase de você falar com pai, nem com mãe, com nada. Era uma coisa... Eles chegaram a arrebentar com marreta a porta de saída do apartamento. Foi proibida toda a entrada deles e tudo mais, mas não tinha como você controlar. Foi uma coisa que teve que se fazer BO. Precisamos entrar. Eu como diretora do Conseg Jabaquara, eu tenho participado de muitas coisas, inclusive com essa fase de drogas nos condomínios. Então, foi muito difícil. Eu queria saber de você, o que você acha que poderia ter sido feito na época? Então, é que na verdade é o seguinte, aí, pai, eu acho que também um outro ponto importante a ser enfatizado, dependendo do que eles estavam consumindo. Que, partindo do princípio de que a droga ela causa alteração de humor e de comportamento, com certeza eles não deviam estar usando uma droga leve. Claro que não. Deveriam estar usando, no mínimo, para marretar cocaína, uma porta. Cocaína, no mínimo, misturada com álcool, etc. E conversar com essas pessoas, às vezes, é muito delicado, porque elas não aceitam, porque elas vão se colocar no direito. Eu estou no meu apartamento, eu faço o que eu quero. Exatamente. Eles são, então, muito egoístas, muito prepotentes e arrogantes, que são características típicas dos próprios dependentes químicos, e que eles não querem saber que alguém possa mandar na vida deles. Então, nessas horas, eu acho que aí entra mesmo uma medida legal que tem que tomar, porque ele não foi o que eu fiz. Porque eles não têm a noção do quanto eles estão afetando, mesmo que eles fumassem, por exemplo, só uma maconha. O que não vamos dizer só entre aspas, né? Porque é uma força de expressão. Natural, é uma coisa mais mas só o aceitável. Nem que fosse uma droga lícita como uma bebida que tivesse consequências externas, um barulho excessivo. Mas o que é comum, as pessoas. O que é comum, Mauro, é que assim, hoje em dia os pais também permitem que os próprios filhos fumem maconha dentro do apartamento. É verdade mesmo. Que eu prefiro assim, eles falam assim, os pais falam assim para mim, eu prefiro que meu filho fume aqui dentro, que eu sei o que ele está fazendo, do que ele vai lá fora. Então tem pais que vão até comprar.
vão comprar. Incrível, né? Exatamente. Onde chega a inversão de valores, as distorções. Por isso que até eu sempre também atendo família. Então, que são os codependentes, que a gente chama, né? Tecnicamente. Que é para orientar esses pais de que eles não estão colaborando. Não, nem de jeito nenhum. Então, essas pessoas que você citou, com certeza eles já vieram muitas vezes de situações sem limites e que eles acham que eles podem fazer tudo. Eles se acham os donos da verdade, né? Não, na Aquela verdade, coisa isso... de que eles não tem limite para eles. Na verdade, para todo dependente químico não existe limite. Não existe. Não existe. Bom, vocês viram aí, Dr. Nelson esclarecendo as perguntas todas aqui pertinentes ao assunto tão importante. E uma outra coisa que o senhor síndico se atenha muito, que tem acontecido muito, viu, doutor? São essas festas, essas HPs, eles chamam de as tal das HPs, né? Que é as house parties, né? Não são raves, mas são pequenas festas dentro dos prédios, né? Muitas vezes com a conivência dos pais, são vendidos convites organizados por adolescentes e tal, onde se consome muito álcool, muita droga. É uma nova modalidade muito atual que está acontecendo dentro das casas, onde o pai acha que está indo, estou indo no aniversário na casa de um amigo. Exatamente. E ele está indo na casa do amigo mesmo, só que não tem o pai, não tem nenhuma supervisão. Eu tenho um filho de 16 anos, me preocupa muito, converso bastante com a Liliana a respeito disso. Eu sei que o meu filho é responsável, tento acreditar nele o tempo todo, e acredito, porque ele não mostrou motivos para que eu não acredite, mas eu vejo as amizades, e eu vejo que o meu filho, eu fico de olho nesse comportamento, porque é uma porta para perder os limites. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, Mauro, infelizmente nosso tempo esgotou aqui, o pessoal já está aqui na produção me cobrando. Eu acho que eu comentei lá fora, né, Nelson? A gente sabe que é um tema que vale um programa inteiro, né? Mas eu quero mesmo que você volte, até os síndicos também, já convidei eles antes de começar o programa, que vocês voltem e a gente continue esse bate-papo, porque acredito sim que vão ter muitas dúvidas, muitas experiências que vocês aí querem também compartilhar com a gente, você que está assistindo aí de casa, né? E Nelson, a gente sabe que você é especialista nessa área e pode contribuir muito para o nosso programa Sind Solution. Nós agradecemos muito a tua participação hoje. E tem também, quem quiser, o síndico que tiver perguntas, que quiser falar conosco, a Liliana vai dar o nosso endereço eletrônico para que você faça as perguntas, esclareça suas dúvidas. Nós estamos aqui para isso. Nós vamos ter no Dr. Nelson e muitas outras entrevistas, porque é um assunto muito extenso. Só a nossa consideração final do Nelson, nosso convidado, e você que quer participar, participe mesmo. Faça assim, participe@uptv.com.br. Por favor. Fico muito agraciado pelo convite que vocês me fizeram. Agradeço as perguntas de todos os convidados. Realmente é um assunto muito polêmico. É um assunto que, infelizmente, não tem fim, mas que a gente está aqui para sempre estar colaborando, estar ajudando e tirando todas as dúvidas que vocês tiverem interesse, tanto os síndicos quanto os internautas também. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Mauro. Obrigada a vocês, síndicos, pelo carinho, pela atenção de terem vindo aqui hoje, representando todos os síndicos que estão nos assistindo. E aí, a gente já volta já com mais um quadro de dicas que vai ser comandado pelo Luiz Schmidt já. Até mais.
você que está acompanhando o nosso programa Sind Solution deve ter gostado bastante do nosso último quadro, né? Que falou sobre dependência química em condomínios, um tema realmente bem polêmico. Tivemos a participação aí super especial das nossas síndicas, indicadas pela assessoria condominial do André Cavalcante. Muito obrigada a você, André, pela sua contribuição no programa também. E agora partimos para o nosso quadro de dicas, né? Que é comandado pelo Luiz Schmidt, e temos convidados super especiais hoje também. Então vamos falar aqui com o Maurício Dressé, ele é diretor da Via Direta Seguros. Também temos o Jefferson Floriano, também da Via Direta Seguros, e também estamos trazendo o Marcelo Teixeira, ele é da Wini Gestão Esportiva. Eles vão estar falando sobre atividades físicas, lazer em condomínios, e o pessoal da Via Direta vai estar falando sobre as necessidades legais e cotidianas da contratação de seguro em condomínios. E com você, Luiz. Oi, Liliana, obrigado novamente. Vamos agora ao quadro de dicas. Nós tivemos um assunto bastante pesado, muito polêmico e muito interessante. Mas agora vamos falar de uma coisa um pouco mais leve. Vamos falar de qualidade de vida. Vamos começar falando de qualidade de vida, saúde, lazer. Então eu chamo o Marcelo para que ele possa falar para a gente um pouco sobre o trabalho da implementação de um projeto de qualidade de vida num condomínio. Marcelo, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um pouco para o síndico que está nos assistindo, como que ele pode implementar e utilizar melhor as áreas comuns do prédio dele, voltados para essa questão, para a saúde e qualidade de vida. Olá, Luiz, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer todo nosso. Hoje os condomínios eles são entregues com uma área de lazer muito ampla, né? Os condomínios eles oferecem uma variedade muito grande de possibilidades para que o morador possa desenvolver as suas atividades físicas dentro de casa, enfim, sem procurar uma academia e tudo mais. Hoje o síndico ele pode buscar empresas que implementem uma grade de atividades físicas dentro desse condomínio, o que vai gerar uma vantagem de um custo muito baixo para o morador, além de ter um atendimento profissional, tá? Sem sair de casa. Então ele vai economizar tempo, ele vai economizar dinheiro, então ele vai ter profissionais ali atendendo de uma forma profissional, desenvolvendo todas as atividades que ele poderia buscar numa academia ou em um clube. O que é legal disso que você falou é que possivelmente hoje a gente tem um problema de deslocamento muito grande quando a gente fala em grandes metrópoles, assim como São Paulo e Grande ABC também. Então a utilização uma boa utilização da área comum, e a gente tem hoje condomínios clubes com áreas comuns fantásticas. A boa utilização dessa área comum faz com que muitas vezes o morador não tenha que se deslocar para uma academia e que ele possa, além de ter o espaço dele utilizado, o condomínio dele valorizado em função do que ele está utilizando, também um momento de convívio. A gente conhecer um vizinho, fazer uma atividade na nossa comunidade, que antigamente a gente tinha as vilas, né, a rua, que a gente podia fazer ali um contato. A gente pode também oferecer, ter um contato melhor com o condomínio, né? Você vivencia, então, experiências dessa forma dentro dos condomínios, não é? Isso acontece muito e é um fator muito importante, porque as pessoas elas acabam não se conhecendo no próprio prédio onde mora. Então, através dessas atividades, ela tem a oportunidade de conhecer o vizinho ao lado, praticar essa atividade em conjunto, e criam-se novas amizades, criam-se novos laços, e cria uma integração social muito melhor no ambiente. Agora, tem uma coisa interessante. Como que um síndico ele consegue, ou como que ele pode fazer, o que ele precisa para implementar um programa desse num condomínio dele? Bom, em primeiro lugar, ele precisa pesquisar uma empresa especializada, tá? Existem muitas empresas hoje no mercado. Os requisitos básicos, uma empresa que ela trabalhe com profissionais qualificados, devidamente regulamentados, que possam oferecer uma atividade segura para o morador, tá? Profissionais que estão realmente profissionais falando, tá? Sim, não, sim. não pessoas que simplesmente não têm o conhecimento. Quando a gente fala de prestação de serviço, a qualificação do profissional que vai prestar aquele serviço é o fator mais importante na hora da contratação. Justamente. Por isso que você fala que ele tem que verificar a qualificação daquele pessoal que está fazendo o serviço, né? Justamente. Em primeiro lugar, procure um profissional regulamentado pelo Conselho Regional de Educação Física. Ele tem que ter o CREF dele. O CREF mostra que esse profissional está qualificado a desempenhar a sua função da melhor maneira possível. Isso é o que dá segurança para o síndico na hora de contratar, saber que aquela equipe vai fazer um trabalho de qualidade e que vai preservar a saúde dos moradores também, né? Justamente.
Tá certo, querido. Vamos começar aqui então a segunda parte do nosso quadro de dicas. Mais uma dica aí, né? Mais uma dica. Então, hoje você tem 2 em 1. Vamos falar aqui com eles sobre seguros, principalmente. Quais são os seguros que você, síndico, precisa ter e qual a importância desses seguros na hora de você contratar? Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria que, começando, tanto faz, aí vocês quem escolhe, quais são os seguros mais importantes para o condomínio e o que ele tem que ficar atento na hora de contratar? E os obrigatórios também, né? O que é obrigatório, o que não é hoje, que existe hoje também, que muita gente às vezes não sabe, né? Deixa de fazer, né? Verdade. Primeiro, boa noite. Sim, obrigado boa noite pelo convite. Aí, bacana estar com vocês aqui. Legalmente, o síndico ele é obrigado a contratar. 2 seguros ele é obrigatório a contratação. Né? O Código Civil determina que ele contrate um seguro que zele pelo condomínio, né, pela parte estrutural, de danos totais ou parciais, né, decorrentes de incêndio, queda de aeronaves, né, explosão, queda de raio. Tá? Então, essa obrigatoriedade ela já está dentro de uma cobertura chamada cobertura básica. Então, só essa cobertura, ela por si só, ela já garante essa obrigação legal que o síndico tem de contratar o seguro. Essa obrigação legal parte do Código Civil. Parte do Código Civil. Que isso ele tem que um livro de cabeceira dele ali que ele tem que ficar ligado. Exatamente. Né? Ele legalmente ele está até sujeito a penalidades aí, caso ele não venha a contratar, o condomínio não ter esse seguro. E o outro seguro que ele é obrigatório a contratação, aí já é por convenção sindical, é o seguro de vida dos funcionários. Certo. Então, todo funcionário contratado, todo funcionário registrado no CNPJ do condomínio, né, o condomínio é obrigado a contratar o seguro de vida. Agora, se for um funcionário terceirizado, aí já não é obrigação do condomínio. Entendi. Agora, Jefferson, fala por favor, o que o síndico ele tem que tomar ciência quando ele é empossado síndico? O que ele tem que ficar ligado ali na apólice, que normalmente o condomínio ele nasce com uma certa apólice. Se não tem, ele já está ilegal, mas se tem, o que ele tem que tomar ciência na hora que ele assume como síndico? Bom você ter perguntado isso, porque é uma coisa que a gente tem notado, né, quando a gente renova muitas apólices de seguro de condomínio, é que muitas delas foram feitas há algum tempo, 2, 3, 4, 5, 10 anos em alguns casos, e elas não são atualizadas. O síndico muitas vezes pega aquela apólice que já vem andando há algum tempo e ele não atualiza os valores de coberturas, e muitas vezes a apólice não tem um valor que seja suficiente para cobrir uma indenização, né, se ocorrer algum dano ao condomínio. Agora, isso é muito sério. O que pode ter mudado e que ele tem que ficar atento, que isso sim muda o valor de cobertura? Por exemplo, ele ampliou uma área de lazer e aquilo já ampliou a área total. Quais são os fatores que influenciam muito na mudança desse valor do seguro? Principalmente a atualização monetária. Tá. Hoje convivemos com uma taxa de juros, uma Selic de 14,25%, uma inflação acima de 12%, 13%. Os imóveis tiveram uma valorização muito grande nos últimos 10 anos, nos últimos 2, 3 anos, essa atualização tem sido mais lenta, mas nos últimos 10 anos ela foi muito grande e tem muito condomínio que está subavaliado. Entendi. Então a gente encontra muitas coberturas que não são suficientes sequer para cobrir o apartamento. Então né? Uma unidade. Você pega lá uma cobertura, imagina uma cobertura que foi feita no início do Plano Real, por exemplo, e aquilo dava-se lá um prêmio de R$10.000, por exemplo, em caso de um dano no muro. Hoje em dia, a gente pegar R$10.000, dependendo do muro e do tamanho do muro do condomínio, não vai pagar metade do muro, né? Exato, principalmente isso, acontece muito. Pega condomínio que hoje está avaliado em 50 milhões e a gente pega foi renovado no ano passado por 5. Isso é muito sério. E essas coberturas básicas, como o Maurício mencionou, elas não influenciam tanto assim no final. As coberturas acessórias acabam influenciando mais. Então, o dano elétrico, vendaval, né? Você vê o que aconteceu no interior paulista, Campinas, sim. Itu, e também é uma cobertura que é meio que deixada de lado. E nessas horas
super importante, né? Ter uma boa cobertura de vendaval. Mais uma coisa só para a gente já finalizar o nosso quadro. A cobertura, ela é sempre para a parte comum, né? Então, uma coisa muito importante que tem que ser observada nas apólices é a atualização monetária mesmo, né? A gente encontra muitas apólices sendo renovadas, apólices que foram feitas há 2, 3 anos, até mais tempo, e que não é observado o valor da importância segurada, mesmo que seja básica, é a importância que cobre todo o condomínio. Entendi. Quando a gente fala de atualização monetária, por exemplo, o síndico observando na apólice dele lá que o valor de cobertura é menor, por exemplo, do que um valor que ele paga em uma reforma, enfim, aquilo já não pagaria a própria reforma, né? Ele vai fazer, por exemplo, uma reforma num piso. Hoje, dependendo do piso lá, ele gasta 30, 40 mil reais no piso dele, né? Se no prêmio tiver muito menos do que isso, ele tem que atualizar, né? As coberturas básicas, elas são proporcionais ao custo de recomposição dos danos. Então, se nós temos um condomínio que tem um custo de construção, de 50 milhões, a gente não pode ter uma cobertura de 5 milhões. A gente tem que ter uma cobertura compatível com um dano e que seja o maior dano. Entendi. Se ocorrer o pior, nós tenhamos ali uma indenização que seja capaz de cobrir aquele dano. Agora, um último questionamento. Essa apólice, ela serve à área comum e não necessariamente à área interna. É isso mesmo? Como que o síndico fala, como que ele comunica isso para os moradores? Isso é muito comum. Outro erro os moradores às vezes acham que a cobertura do condomínio cobre áreas internas aos apartamentos, as áreas privativas. E isso é um erro, porque o seguro do condomínio cobre áreas comuns, né? O que é o conteúdo do apartamento, por exemplo, se ocorrer um incêndio, se ocorrer um dano elétrico dentro do apartamento apenas, que venha a queimar uma televisão, uma geladeira, esse seguro será o seguro residencial que será utilizado, e não o seguro do condomínio. Entendi. Tá? O seguro do condomínio vai cobrir as áreas comuns, o elevador, garagem, telhado, né, estrutural, né, área de lazer, áreas comuns. Muito bom. E da porta para dentro do apartamento, seguro residencial, que é bem baratinho. Então vamos lá para as nossas considerações finais dos nossos convidados. Queria falar com o Marcelo primeiro. Marcelo, queria agradecer primeiro sua presença. Muito obrigado, Liliane, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Deixa só a última dica para o nosso síndico que está nos assistindo. Minha última dica é que o síndico busque mais qualidade de vida para o seu condomínio. Entenda que é uma atividade muito importante para ser desenvolvida, né? Até mesmo não só pela quantidade de atividades que nós propomos, mas pela preservação até do ambiente, da área comum, né? E é isso, acho que vale muito a pena. Jefferson e Maurício. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui. A minha dica final procure um corretor de seguros que conheça condomínio, conheça o seguro de condomínio, um corretor de seguros habilitado na SUSEP. Nós também temos o nosso órgão fiscalizador que é bem atuante. E corretor de seguros que conhece automóvel nem sempre conhece condomínio. Perfeito. Maurício, uma consideração? Também gostaria de agradecer e só aí acrescentar o que o Jefferson colocou. Síndico, interessante que ele participe mais, interaja mais aí, né? Não espere as coisas acontecerem no condomínio para tirar sua dúvida, aí que vai cair naquele negócio, né? Pô, mas eu achei que me cobria. Então, né, ele ficar mais atento, procurar aí se informar, tirar dúvidas com o corretor. E às vezes ele nem acha que é tão necessário, aí quando vai ver, quando precisar mesmo, que ele vai ver a importância de tudo isso, né? Cria-se uma ideia, né, de que está garantido e muitas vezes ele pode acabar tendo dissabor, aí não é legal. É isso daí, Luiz. Liliana, então, novamente, vou fechar aqui o quadro de dicas, agradecendo aos nossos entrevistados, agradecendo as informações que eles passaram. Com certeza, o síndico que está assistindo tem bastante conteúdo para hoje. O programa tá fantástico. Tá mesmo, hoje tá que Você ainda tem mais um bloco que é jurídico, sempre o último quadro é um quadro jurídico, que vai estar sensacional. Se você está assistindo esse vídeo e é no YouTube, dá um like, dizendo que gostou, compartilha com quem você acha que deve ser compartilhado, pode ser o seu síndico, pode ser o seu zelador,
o pessoal do seu conselho também, compartilha com eles as informações. E se você estiver vendo no Face, é bem fácil, vai lá e compartilha, marca eles no comentário. Ah, mas eu tenho uma dúvida, quero participar. Coloca essa dúvida no comentário, a gente vai sempre responder esses questionamentos e vamos sempre que possível trazer esse questionamento para cá. Ah, eu sou síndico e eu quero participar do programa. Muito bem, entre em contato com... Liliana, como é que ele faz para entrar em contato com a gente? Isso mesmo, tem um e-mail super fácil, que não tem como você não guardar na memória aí, é participe@uptv.com.br. Mais fácil que isso não dá, né, Luiz? Muito fácil, muito fácil. Então, muito obrigado, até um próximo quadro aí. Isso mesmo, fiquem aí que já nós vamos preparar tudo aqui para terminar o nosso último quadro de o Momento Jurídico. Já a gente volta. Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso último quadro, Momento Jurídico. Infelizmente é o nosso último quadro, né? Você com certeza deve estar curtindo bastante aí o nosso programa Sind Solution, né? E agora estamos trazendo a doutora Jussara Sartini, ela que é psicóloga e também mediadora e conciliadora de conflitos em condomínios. Olha só que tema bacana que nós trouxemos para vocês. E aí, quem comanda? Mauro Andrieta, com você. Boa noite a todos, estamos aqui hoje com a doutora Jussara. Boa noite, doutora. E hoje nós vamos conversar um pouquinho para o nosso amigo síndico tentar minimizar os problemas de uma maneira mais simpática sobre mediação dos problemas, mediação de tantos inúmeros problemas do condomínio. E, doutora Jussara, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e agradecer a C Assessorias de Condomínio que Sim, do André, me emitiu o convite, né? O André é um amigão nosso, o cara é muito bacana. E, aliás, eles têm feito muitas indicações, tanto síndicos como profissionais aí para estar participando do nosso programa. E a gente agradece você, doutora Jussara, por ter tido essa disponibilidade para vir falar sobre conciliação, que é um tema que chamou muita atenção e com certeza dos síndicos também. E é muito importante, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, porque a conciliação e a mediação ainda é pouco divulgada, né? E ela já está dentro do novo Código de Processo Civil, desde dia 18 de março, e todos os processos deverão passar pela conciliação e mediação. E no condomínio, por que não? Já que são relações pessoais mais próximas, por que não fazer uma conciliação? Principalmente nos conflitos de vizinhança, de garagem, de cachorro, etc. Esses problemas que todos os síndicos bem sabem o que eles enfrentam. Na verdade, doutora, a gente percebe que a conciliação ela vem no momento anterior a virar uma demanda judicial, que é um desgaste muito grande. E isso implica em custos altos, implica num problema, uma antipatia já de cara entre os condôminos, coloca o síndico numa situação bastante difícil, muitas vezes, e eu acho que a conciliação, mais do que justa, economiza tempo para o judiciário, né? Porque já tratando de assuntos bem mais relevantes e mais complexos, que não tem êxito na conciliação, né? E, pelo que eu estou sabendo, resolve um percentual muito grande de problemas, né? Resolve, sem dúvida. E no condomínio eu acho que é fundamental
é que ainda as pessoas não têm muito conhecimento sobre a boa ferramenta que a conciliação é. Por que ela é uma boa ferramenta? Porque ela traz as duas partes em conflito, escuta as duas partes, e essas duas partes encontram a solução para a demanda delas. Então, além da economia financeira, existe uma economia emocional muito grande. Porque você tem um conflito com quem você mora, mesmo que seja em outro andar, em outro bloco, mas é muito desagradável. Cria um ambiente todo dia, né, doutora? Cria um ambiente desfavorável, né? E muito pesado. Encontra no elevador, como é que faz? Então, se você puder sentar com outra pessoa e tentar conversar para chegar a uma solução construída pelas partes, é muito mais vantajoso, é muito mais agradável, é menos dolorido. E você chega à conclusão que você pode resolver o seu conflito, lógico que amparado pelo terceiro neutro, que é o conciliador, mas que ele vai administrar esse conflito. E essa decisão tem um valor como se fosse no juiz normal, né? No juiz normal, ela, em última instância, ela vale como um documento de acordo entre as partes, como se fosse uma decisão judicial. É uma sentença judicial, né? Depois de resolvido e reduzido a termo, ele vira uma sentença judicial, mesmo essa processualmente. E me diga uma coisa, qual é esse processo, né? Ou seja, estamos lá com, por exemplo, um problema corriqueiro, né? Problema de barulho, um problema de vagas de garagem. O síndico é o primeiro a atuar nessa situação, ou ele pode ser chamado por uma das partes, por exemplo, diretamente? Normalmente o síndico é chamado por uma das partes, né? A queixosa, normalmente. E aí ele vai procurar a outra parte e tentar conversar, o que nem sempre surte efeito positivo. Aí, se isso não resolve, ele pode chamar uma câmara privada de mediação, ou mesmo ir a algum SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Cidadania e Justiça, que todas as cidades têm, e leva a demanda para lá. Agora, assim, dentre tantos conflitos, né, que acontecem dentro de um condomínio, você consegue avaliar quais os mais comuns que acontecem? Olha, em condomínio, vazamento é uma coisa bastante séria, que acontece muito, e ninguém quer se responsabilizar pelo vazamento, às vezes não deixa o profissional entrar para ver, vaga de garagem, às vezes, e vai gerando os conflitos, que a princípio é um mal-estar e que ele vai crescendo, a ponto que é insuportável. E tem uns conflitos que são mais simples e tem uns conflitos bizarros, né? Eu tive, aliás, eu tenho que comentar, teve uma matéria recente na Globo que me deixou perplexo de ver. Na verdade, hoje em dia, nada me deixa mais perplexo, né? Vamos falar a verdade. Mas achei curioso, desvio de verba de condomínio pelos síndicos, né? A propina que acontece na área de compra, na área comercial do condomínio, enfim, eu fiquei, os números absurdos, um negócio, a corrupção dentro dos condomínios, né? E cada vez mais, com a verticalização da cidade, as pessoas estão morando mais próximas, né? E isso gera já vários pontos de conflito. E isso tudo mandado para o judiciário direto, isso deve causar uma demora muito grande. Eu acho que tem uma série de vantagens na mediação, que é encurtar esse tempo, né? Resolver mais rápido. Sem dúvida, o tempo é bem mais célere, né? Você marca uma audiência de conciliação, as partes chegando, se as duas partes comparecerem, e se chegarem ao acordo, esse acordo será homologado. Rapidamente, em média, 30 a 60 dias, isso está resolvido. E você precisa, no caso, o mediador não vai ao condomínio, né? Você precisa marcar isso, tem lugares específicos para acontecer. Existem câmaras privadas hoje de mediação, como existe o Centro Judiciário de Cidadania e Justiça, que são os SEJUSCs. Em todas as cidades eles existem. E pode ser até feito dentro do condomínio, não há problema. É reduzido a termo e é levado para homologação. O conciliador habilitado, devidamente habilitado, esse é o cuidado que se deve ter.
saber se o conciliador realmente é habilitado, se ele pode atuar e se ele tem autorização para assinar o termo de acordo, porque ele também assina o termo de acordo, que depois será homologado pelo juiz. O que é homologado pelo juiz? O juiz vai assinar o termo de acordo. E como é que é se... por exemplo, eu sou síndico. Pois não. Eu estou com uma demanda importante lá e quero contratar esta mediação, né? Chamar essa mediação. Qual é o caminho? Qual é o caminho que eu tenho que ter para saber, justamente ter esse cuidado? Como é que eu faço para saber quem é realmente homologado, quem não é? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer até chegar a um profissional habilitado de verdade para resolver aquela demanda? É muito simples. O próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantém um cadastro dos conciliadores que são nomeados e devidamente capacitados, bem como mantém também uma lista das câmaras de mediação habilitadas, né, autorizadas a desenvolver esse tipo de trabalho. É só entrar no site do Tribunal de Justiça. Para você exercer esse tipo de função, qual tipo de formação que tem que existir hoje? Porque muitas pessoas podem chegar a falar que se colocar como mediadora, né? E de repente não é, na verdade. Então, como que o síndico pode se atentar em saber se esse é um profissional realmente qualificado ou não? Ele precisa entrar em contato com o próprio tribunal. Ele tem uma listagem, uma lista que fica disponível dos conciliadores capacitados. O conciliador, para se tornar um conciliador, ele precisa ter nível universitário em qualquer área, ser formado há mais de 2 anos e ter um curso de capacitação. A partir desse momento que ele tem o curso de capacitação, que é composto por uma parte teórica e uma parte de estágio de 60 horas, ele terá o certificado e começará a atuar no judiciário. A partir de entrevistas pelo juiz coordenador, enfim, tem todo um trâmite para se tornar um conciliador. Quer dizer que, então, o conciliador não necessariamente precisa ser um advogado. Nós temos conciliadores administradores de empresas, engenheiro, professores de educação física. Esse curso nos habilita através do bom senso e da legislação vigente, né? Essa é uma confusão que todo mundo faz. Para ser conciliador não precisa ser advogado, por quê? Você é uma outra profissão que você tem. Você vai atuar como conciliador. Por isso que você tem que fazer o curso de capacitação, para que você aprenda as ferramentas e as desenvolva junto às partes. Se houver qualquer dúvida jurídica, é por isso que os advogados estão presentes na audiência, que é para tirar a dúvida jurídica das suas partes. Ao conciliador não cabe tirar a dúvida jurídica, ele não está lá para isso, ele está lá para aproximar as partes, para que elas encontrem uma solução saudável para elas, verdade, independente do que ela pode conseguir através de um advogado, ela pode até receber menos, mas para ela, naquela questão, ela resolve aquilo naquele momento. E ela sai de lá feliz com o resultado da situação. Vamos dizer que o conciliador, Liliana, ele traz o velho, querido bom senso, né? Às partes, né, doutora? É isso mesmo. Que aliás que deveria prevalecer, inclusive nas demandas judiciais, né? O bom senso. Não cabe a nós aqui julgar leis ou julgar posturas judiciais, mas o bom senso nunca é um item supérfluo, né? Ele é uma coisa necessária para qualquer tipo de conversa, diálogo ou mediação. O problema de hoje em dia é que as pessoas pouco conversam, né? Tem uma dificuldade de diálogo. Se o meu cachorro está fazendo barulho, se eu vou no seu apartamento e falo que que o seu cachorro está me incomodando, e eu consigo entender isso, não trazer como uma agressão à minha pessoa, e consigo com você conversar que melhor maneira poderia ser para que o meu cachorro te perturbasse menos, a gente não precisava ir para o judiciário, não precisava chamar síndico, se houvesse comunicação. O grande problema hoje é a falta de comunicação. E a base do conciliador é restabelecer a comunicação. Doutora Jussara, há quanto tempo você já atua nesse segmento, né? Quais as regiões que você atua, São Paulo, ABC, e também o porquê escolher justamente falar sobre conciliação, atuar nessa área? Por quê? A mediação aconteceu de uma maneira na minha vida que eu parei de trabalhar para cuidar da minha filha
E aí ela foi crescendo e eu precisava voltar para o mercado de trabalho. Uma mulher mais velha fica difícil o mercado de trabalho. E uma amiga me convidou para conhecer o setor experimental do Fórum João Mendes Júnior. E foi assim que eu entrei na mediação. Aí eu comecei a fazer audiências, comecei a estudar, continuo estudando até hoje. Hoje eu sou instrutora de conciliadores e mediadores também. E eu acho que a mediação entra na vida da gente e é como um bichinho que nos pica. A gente ama e vive disso. É igual televisão, é que é a mesma coisa, não muda nada. É uma coisa apaixonante para mim. E há quanto tempo então que você está? Eu estou desde 2004 atuando. E é só em São Paulo, PC também ou não? Eu faço audiências em São Paulo, em alguns locais na cidade de São Paulo, mas ministro cursos no Brasil todo. Aí uma nova dica, né, para as pessoas que realmente, eu falei para mim, foi uma surpresa grande, eu não conhecia esse tipo de atividade que era exercida em condomínios. Eu acho que isso veio contribuir bastante para o síndico, né, porque ele não quer se defrontar muitas vezes com os condôminos, e tá aí uma solução, né? E também não é o papel dele, né? Não é o papel do síndico se ficar amparando. Ele até pode tentar e pode até conseguir, mas senão o desgaste é muito grande e ele fica mal visto pelas duas partes. Sem dúvida. E outra coisa, né, Eliana? Desafogo jurídico, né? Já que hoje em dia qualquer ação, por menor que seja, 2, 3 anos, né, doutora? Que é desgastante, uma coisa, demanda muito dinheiro, muita paciência, e você tirando essas coisas da frente, não digo que são irrelevantes, mas são de menor relevância, talvez fique mais fácil para o judiciário cuidar de assuntos mais importantes, e os mediadores cuidam dessas situações que são realmente problemas que precisam ser resolvidos, mas eles podem ser resolvidos com bom senso, com diálogo, e com um bom mediador. A gente fala que a mediação é um novo paradigma nesse sentido, que ela restitui às pessoas a ideia de que eu sou capaz de resolver os meus conflitos, eu sou responsável pelos meus conflitos. Agora, doutora Jussara, e no caso, né, a gente sabe que ser humano é uma pessoa é difícil de lidar, a gente sabe que a gente tem todo tipo de perfil de ser humano, e muitas vezes a pessoa não chega a um consenso ali, não consegue resolver, não consegue chegar numa solução. No caso de um profissional que chega no estágio desse, já foram feitos todos, né, vários passos e tal, e não consegue chegar numa conciliação. O que fazer num caso desse? Aí vai para o judiciário, né? Não tem jeito. O conciliador também não é um super-homem, nem uma super-mulher. Ele tenta amparar as partes, administrar e restabelecer a comunicação. Se isso for possível e houver um acordo, ótimo. Se não for possível, eu costumo dizer que a gente planta sementes. Contanto que as pessoas saem de lá pensando e refletindo sobre o que foi conversado, já tive muitos casos de, depois de algumas semanas, as partes chegarem no dia que eu estou de plantão, e, nossa, agora a gente conseguiu fazer um acordo, a gente conseguiu conversar, já é de bom tamanho. E mesmo que não se consiga o acordo, vai para o judiciário, não tem outro jeito. Muito bacana, eu adorei essa abordagem que a gente fez hoje, né, Mauro? E se você brigar comigo, já sabe, vou chamar a doutora Jussara para mediar a nossa situação aqui dentro. A doutora Jussara vai assim, é para tudo, né? Qualquer situação. E deve acontecer mil situações aí. Eu acho muito simpático, na verdade. Eu acho muito simpático essa coisa do mediador. Eu sempre fui um defensor do diálogo. Eu acho que evita tanto desgaste, sabe? Claro que tem gente que é intransigente, né, doutora, que não tem jeito, né? Não é. Às vezes nem é por intransigência, é naquele momento, está muito magoado, enfim. As técnicas existem para isso e a gente consegue muita coisa. Só uma pergunta, isso é feito numa única sessão, doutora? Ou pode não necessariamente. A gente pode marcar algumas audiências, se forem sessões, né, se forem necessárias. Geralmente em casos de família, onde tem envolvimento. E no condomínio não é família de sangue, mas não deixa de ser. A função do síndico é administrar o condomínio. É verdade, né? É verdade. Os conciliadores e mediadores estão aí para fazer o trabalho deles, né? Pois é isso aí, né, Helena? Eu acho que assim, o recado para os nossos queridos síndicos,
tá aí um caminho perfeito. Não, doutora Jussara, eu queria que você deixasse as suas considerações finais para quem não conhece ainda esse trabalho e quer conhecer um pouquinho mais. Qual a mensagem que você deixa para o síndico? Apesar do conflito ser bastante doloroso e doído de ser vivido, ele sempre tem solução. E é conversando que a gente se entende. É isso daí, Mauro Andrietta, né, aqui comandando esse quadro, o Momento Jurídico. Doutora Jussara, muito obrigada pela sua presença hoje. Agradecemos a todos os profissionais que passaram por esse programa de hoje, que foram sensacionais, deixaram o programa ainda melhor do que ele já é. Agradeço a todos vocês teleinternautas por estarem acompanhando a nossa programação da UpTV e especialmente o programa Sind Solution. Uma boa noite e até terça-feira que vem, às 18 horas, aqui na UpTV. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.